Que Deus, neste momento, possa te visitar com a paz que excede a todo entendimento. Esse é o nosso momento feliz, o momento do culto em seu lar, o culto da família central de Praia Grande. Assim, queridos, nós adentramos em sua casa, em seu lar, para falar com Deus através da oração e também prestarmos este culto ao Senhor. Oremos a Deus neste momento. Eterno Deus e Pai Celestial, entramos em Tua presença, Senhor, em nome de Jesus, para abrir os nossos corações perante a Ti, ó Deus, buscar a Tua face, buscar a comunhão contigo, buscar a Tua força, o fortalecimento, a vitória em nossas lutas. Ó Deus, esteja conosco neste momento, que o Teu Santo Espírito, como divino consolador, protetor, que se faz presente em nossas orações, em nossos momentos, este Espírito que coopera conosco e intercede por nós com gemidos inexprimíveis, que Ele possa, neste momento, fazer este elo entre nós, aqui em nosso lar, com o lar celestial, com o Pai eterno, que assim Ele leve todas as nossas palavras, toda a nossa oração, todo o nosso clamor, neste momento de culto, e apresente diante de Ti, ó Pai, no altar do incenso, com um aroma de cheiro suave ao Senhor. E que esse mesmo Espírito Santo traga para nós as respostas positivas, as nossas indagações que fazemos no nosso dia a dia, diante dos grandes desafios, das grandes lutas. Deus fica conosco. Aceita o nosso culto, Senhor. Aceita o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão e aceita-nos em Tua santa presença. E visita todo o Teu povo neste momento. Todos aqueles, ó Deus, que estão ouvindo a Tua palavra, que estão atentos e participando deste culto com louvor, com adoração, com glórias e aleluia. Ó Deus, que esse momento seja um momento singular para o Teu povo. Abra, Senhor, o Seu bom tesouro, os céus, e derrame as Suas bênçãos sobre cada um neste momento, inclusive sobre aqueles que têm pedido orações em seu favor, como a irmã Rosevete, pai, a irmã Rosa, também a Cátia, lá em Recife, a irmã Lídia, as mulheres da nossa igreja, o nosso grupo de mulheres de oração. A visite, ó Deus, abençoe as suas vidas, a irmã Sandra Regina e tantos outros que se encontram com dificuldades físicas de saúde, ou emocionais, ou espirituais. Que o Senhor traz a paz, a cura, a libertação, traz a vitória em nome de Jesus. Deus, nós nos submetemos aqui sob o Teu santo e grande poder e invocamos Ele sobre nós, e que o Senhor esteja presente, liberando esta graça, para que sejamos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Assim oramos. Amém e graças a Deus. Queridos, nesse momento de culto, nós vamos cantar um cântico, não é do Inário, mas é um cântico muito antigo que costumávamos cantar na igreja, no meu caso, ainda na minha adolescência. E este cântico, que antigamente a gente chamava de corinho, ele faz realçar aqui o poder de Deus sobre as nossas vidas. Então, cantaremos neste momento só o poder de Deus. Só o poder de Deus pode mudar teu ser. A prova que te dou é
que mudou o meu. Não vês que sou feliz, servindo ao Senhor. Nova criatura sou, nova sou. Só o poder de Deus pode mudar teu ser. A prova que eu te dou é que mudou o meu. Não vês que sou feliz, servindo ao Senhor. Nova criatura sou, nova sou, nova sou. Nova criatura sou, nova sou, nova sou. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Só o poder de Deus pode mudar meu ser. Neste momento, nós vamos ler um texto que se encontra no Evangelho do Antigo Testamento, que é o livro do profeta Isaías, no capítulo 9. Vamos ler a partir do verso 1. E esse texto fala sobre o advento e o poder do Messias. E assim diz Isaías, neste capítulo. Assim escreve o profeta. Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ele envelheceu nos primeiros tempos, a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Tu multiplicaste este povo e a alegria lhe aumentaste. Todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando se repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre ele, a vara que lhe feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda a armadura daqueles que pelejavam com ruído e as vestes que rolavam no sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do incremento desse principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça. Desde agora e para sempre, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Glória a Deus. E nós louvamos aqui por esta palavra que nos traz este grande alento, uma palavra de um grande poder de autoestima para aquele que vive no vale da sombra das dificuldades, dos problemas que enfrentamos, tantos as dificuldades e os problemas internos
que há em nosso ser, em nosso coração, nossa alma, ou, por assim dizer, nos nossos conteúdos psíquicos, mas também nesses problemas que são problemas externos, mas que nos atinge de uma forma muito terrível e também poderoso. E assim nós, vendo esse texto, nos alegramos porque Deus nos traz palavras, promessas, palavras fiéis e verdadeiras de que nós seremos vencedores em todas as lutas, as internas e as externas. Esse texto, queridos, nos leva a meditar no seguinte tema: o poder de Deus nos faz vencedor. E eu volto aqui a falar. Nos faz vencedor sobre as nossas lutas internas e externas. Que isto fica bem claro para nós, que o Deus que age dentro da nossa casa, o Deus que age em nosso coração, em nosso mundo interior, é o Deus que age aí fora, nas ruas, nas praças, nas cidades, nos estados, nas nações. É o mesmo Deus. E assim, o profeta Isaías, escrevendo esse texto, Deus deu para ele um momento em que o povo de Israel precisava muito de uma palavra de poder, de uma palavra de consolação, de uma palavra que pudesse norteá-los naquele momento de cativeiro, de voltar para casa, de reconstruir as suas casas, o seu templo, a sua cidade, a sua cultura. Era um momento assim que o povo precisava por demais de alguém forte, de pulso firme, que não perdesse a luta e que pudesse dar-lhes a vitória. É o mesmo Deus que nós também queremos e buscamos, o Deus que é vencedor e foi vencedor e será vencedor em todos os tempos. É o Deus que está conosco, é o Deus que cuida de nós e, querendo revelar o seu grande amor por nós, ele envia o seu Filho amado, o Senhor Jesus, para estar conosco, para nos direcionar, para nos ensinar, para trazer a mensagem dos céus, para que ninguém se perdesse pelos caminhos dessa longa caminhada que enfrentamos ou que começamos na hora que nascemos e que só vai terminar aqui neste mundo no dia que o Senhor nos recolher. Então, é assim que o versículo 6 desse capítulo 9 fala, né? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome de Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Que texto lindo, né? Que palavra boa, palavra tremenda de esperança, né? Deus cuidando de nós, Deus cuidando do seu povo, enviando o seu mensageiro mais fiel, mais puro, mais santo, mais forte que ele podia ter, que era o seu Filho Jesus, o Deus Filho, e veio com esse grande propósito de estar conosco, de nos ensinar a lutar, não de não deixar a gente ter as lutas, mas de fazer-nos vitoriosos em meio às lutas deste mundo. E Paulo, o apóstolo Paulo, muito consciente desta grande verdade, ele diz, escrevendo aos Romanos: mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele
que nos amou. Quem foi que nos amou? Deus nos amou. Quem foi que nos amou? Deus nos amou enviando Jesus, que nos amou e deu a sua vida por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, é um Deus que não faz restrição, é um Deus que não faz separação, é um Deus que não é racista, é um Deus que cuida de todos e de todo o seu povo, não importando a sua cor, não importando a sua raça, a sua cultura. Deus é um para todos. Hoje, quando se comemora o dia da consciência negra, eu vi vários depoimentos nos jornais, né, de negros falando que foram mortos e que foram discriminados, pais falando que essa separação, esse racismo matou seus sonhos, matou seu filho, e celebra-se. Então, queridos, nós temos um Deus que não é racista, temos um Deus que não vê a cor, mas vê que você é a imagem e a semelhança dele, a semelhança de Deus. É um Deus que nos ama, é um Deus que nos criou, é um Deus que na sua variedade, na sua sabedoria, criou a mais variada forma e de tudo e de todas as coisas. E somos todos amados por Deus. Paulo diz isto: somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Assim, amados, nós iniciamos aqui, como sempre eu faço, as nossas ministrações, nós iniciamos sempre com uma pergunta. Essa pergunta é que abre aqui o caminho, né, para a nossa ministração. Eu pergunto: você já precisou de alguém que de alguma maneira pudesse ser seu aliado em um momento de lutas? Você já precisou de alguém? Queridos, eu não vou dizer que eu já precisei de alguém. Eu vou dizer para você que eu já precisei, continuo precisando e vou precisar sempre de alguém bom, forte, firme, que seja meu aliado, porque senão, coitado de mim, estarei perdido nesta grande jornada. Veja que o profeta Isaías nos assegura de que Deus, conhecendo as nossas necessidades futuras, já se aliou a nós, enviando o seu Filho Jesus para nos fazer, ou nos fazerem, vencedor. Veja como Deus já vê lá na frente. Deus tem esse poder tremendo, maravilhoso, né? Aliás, os três poderes absolutos de Deus, que nós chamamos de Deus, e faltou aqui a palavra, deu um branco aqui. Deus é onipresente, Ele é o Deus onipotente e é o Deus onisciente. Então, esses são os atributos principais de Deus. E que o Espírito Santo coloca sempre isto em nossa mente, em nosso coração, em todos os momentos. Principalmente em momentos como esse de pandemia, como também viveu o povo de Deus no passado, nessa pandemia política, de escravizar o povo, de prender o povo, de tirar os sonhos do povo, de roubar tudo do povo, inclusive os sonhos e os filhos. Então, essa palavra ela foi muito importante para nós, aliás, para o povo de Deus do passado, como ela é importante para nós hoje, que sofremos a mesma coisa sob um manto da hipocrisia, da mentira, da falsidade. Chega diante de nós como um lobo vestido de cordeiro e vem e faz a sua presa.
E muitas vezes somos feitos presas desse mundo iníquo, satânico, que tem se instaurado nas nações, em nosso país, no meio do nosso povo. Veja que também nos dias de Jesus foi difícil para o povo. Paulo agora o profeta Isaías, agora o apóstolo Paulo também naquele momento, quando ele cuida, ele lida, ele leva essa mensagem com tanta veemência, com tanta certeza. Veja que esta certeza é expressa pelo apóstolo Paulo quando ele escreveu aos Romanos. E os Romanos, ele é tido também como o quinto evangelho. Tá? Ele diz, porque em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Lá atrás, o profeta Isaías, que nós falamos aqui no início, o livro do profeta Isaías, é chamado de Evangelho, o profeta Isaías, o evangelista do Antigo Testamento, traz uma mensagem, que Deus não esqueceu do povo, que Deus estava bem lembrado do seu povo, e que logo enviaria o seu filho, o maravilhoso conselheiro, o príncipe da paz, que com braço forte traria vitória ao seu povo. E Paulo está falando agora desse Jesus que veio. E ele diz, porque em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Primeiro, nós encontramos uma história no livro de Juízes. E essa história nos fala sobre o nosso primeiro ponto. Deus é maravilhoso em seus propósitos. Juízes 13, o verso 18, fala, eu não estou lendo aqui o texto completo, mas apenas um versículo. E esse texto de Juízes 13 fala de um momento que o povo de Deus precisava de um libertador. E nos propósitos maravilhosos de Deus, estava ali Deus agindo, preparando para o povo de Israel um juiz, que era um homem muito forte, chamado Sansão. Então, antes de Sansão nascer, antes dele ser gerado, Deus envia o seu anjo para falar com Manoá. Manoá era o pai, o que vinha a ser pai de Sansão. E tem um encontro ali com esse anjo do Senhor. Até então, Manoá não conhecia, não sabia que era o anjo. Até então, achava que era um enviado de Deus, como um pastor, como um profeta, etc. E quando ele tem aquele encontro com aquele homem, ele tem um diálogo, e nesse diálogo, ele quis fazer um culto, uma oferenda para ele. Ele disse, não preste cultos a mim. Esse sacrifício você tem que fazer para Deus. Então, Manoá faz este culto, este sacrifício para Deus. E o verso 18... quando ele vai fazer aquilo ali, então Manoá pergunta para o anjo, qual é o seu nome? Então ele disse, e o anjo do Senhor lhe disse, por que me perguntas assim pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Então Manoá coloca ali o sacrifício no templo e põe o fogo, e na hora que o fogo queima ali aquele sacrifício, que a fumaça sobe, aquele homem entra na fumaça e desaparece. E ele, Manoá e a sua esposa, entendeu que aquele anjo era o anjo do Senhor. E esse anjo do Senhor, que aparece no Antigo Testamento, refere-se ao Senhor Jesus Cristo, lá na frente no Novo Testamento. É esse anjo que traz essa promessa, essa palavra de poder, essa palavra de um propósito maravilhoso de Deus para salvar o povo.
para trazer alguém que libertasse. Não apenas, queridos, desse mundo no sentido de uma libertação física, financeira e política, psicológica, mas em tudo isso e sobretudo na vida eterna, a libertação espiritual. Nós precisamos, e Deus é maravilhoso em seus propósitos para conosco, e estamos sob esse propósito de Deus, vivendo e crendo em sua palavra. Segundo, Deus é a suprema fonte de sabedoria. Isso quer dizer que nós podemos nos descansar em Deus. Não precisamos dar uma mãozinha para Deus. Não precisamos ensinar Deus o que Deus deve fazer. Ah, Senhor, Tu estás nos céus, eu estou aqui, eu estou acompanhando a cada dia a luta, as mentiras, a corrupção, as falsidades. Não, não precisa. Deus é a suprema fonte de sabedoria. Veja que o escritor de Provérbios, no livro de Provérbios, capítulo 3, o verso 19, diz assim: o Senhor, com sabedoria, fundou a terra, com entendimento, preparou os céus. Olha que coisa bacana, que coisa top, da hora. Deus, com sabedoria, fundou a terra. Ou seja, Ele construiu, Ele edificou, Ele montou tudo e todas as coisas em seu devido lugar. E nós fomos colocados dentro desse propósito, dentro de uma sabedoria, para agirmos corretamente, vivermos corretamente, dentro de um plano de Deus, para sermos alcançados, para sermos felizes, sermos vitoriosos na nossa caminhada. Então é isso que a palavra diz, que Ele fundou a terra e com entendimento preparou os céus. Agora, por que Deus preparou os céus? Deus já estava lá. Será que Deus não estava querendo fazer algo para nós lá nos céus? Preparando uma cidade, preparando uma casa para cada um, já que a casa é para nós aqui um referencial de segurança, de abrigo. Embora a palavra de Deus lá em Apocalipse diz que nós não necessitaremos de nada que temos aqui nesse mundo, nem da luz elétrica, porque a glória do Senhor brilhará sobre nós. Então são coisas tremendas, mas que Deus já preparou. Eu não sei precisar aqui para você, eu leio aquilo que os profetas trouxeram para nós como revelação, dentro da sua cultura, do seu conhecimento, e nós pregamos dentro da nossa cultura, do nosso conhecimento, de que Deus preparou os céus. Se Ele já morava lá, não tinha necessidade. Se Ele criou o homem, ou Ele ia criar o homem, então, antes desse homem ocupar esse lugar aqui na terra, Ele já preparou. Eu me lembro quando a minha esposa estava grávida do Gabriel, antes do nosso filho nascer, o que nós fizemos? Preparamos um lugar para ele. Passamos a morar numa casa maior, que tinha um quarto a mais, fizemos ali o quartinho do bebê, compramos um guarda-roupazinho para ele, que até hoje ainda ele usa esse guarda-roupa, aqui em nossa casa. Compramos um berço grande para que ele crescesse e ainda pudesse usar o berço por muito tempo. Compramos roupas, compramos enxoval, ganhamos presente, compramos banheirinha, um pedestal para dar um banhozinho nele. Compramos tudo, mamadeira, tudo que ele precisava. Então, como pai e mãe, nós preparamos, um lugar para quando o nosso filho chegasse, fosse bem-vindo, fosse bem recebido. E assim, Deus preparou os céus. Sabe para quem, meu irmão? Ou meus irmãos? Para mim. Mas não fica com inveja não, que é para você também. Deus preparou para nós.
Deus preparou para todo aquele que crê, que aceita Jesus, e que através de Jesus nos tornemos um filho dele, que seja branco, seja preto, seja negro, amarelo, verde, azul, não interessa. Não interessa. O importante é que nós o aceitemos. Este plano, esta sabedoria. E sabe o que é que Jesus fala no Evangelho de João, capítulo 14? O Senhor Jesus afirma exatamente isto que nós estamos falando. Ele diz para o povo que andava em trevas, que andava com grandes problemas, com grandes dificuldades, sendo perseguidos, sendo maltratados, ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Aliás, a Bíblia diz lá atrás que Deus preparou os céus. Veio Jesus resgatar o seu povo e trazer mais essa confirmação. Que eu preparei um povo, que eu ganhei um povo, eu marquei um povo com o meu sangue, eu coloquei o meu DNA na vida de todo aquele que aceitou, e os que vão aceitar receberão este DNA através do meu sangue. E agora eu vou lá confirmar tudo que o Pai já fez. Pai, está feito, tudo agora está consumado. Foi o que ele disse na cruz do Calvário. Então, queridos, estamos seguros, estamos garantidos que nós seremos mais que vitoriosos. Quando falamos que somos vitoriosos aqui na terra, nas nossas lutas, nas nossas economias, saúde física, emocional, aquisição de tantas coisas que precisamos, realização de sonhos e projetos. Mas quando fala assim, mais que vencedores, é porque nós temos muito mais, além de tudo aquilo que nós almejamos e que nós temos conseguido aqui na terra. Terceiro, Deus tem o poder de sempre prevalecer. O que isto está para nós, nesse momento, como algo bom, como algo oportuno? O salmista, escrevendo o Salmo 62, o verso 11, ele diz assim: Deus falou uma vez, 2 vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. Olha, Deus falou uma vez, 2 vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. O que para nós é importante essa palavra profética aqui e promessa de Deus para nós através do salmista? É que por mais que as lutas parecem grandes, por mais que o mar se revolte e quer nos cobrir, por mais que os ventos sopram fortes, por mais que tudo acontece ou que ameaçam acontecer sobre nós, sobre a nossa família, os sonhos que temos para os nossos filhos, as nossas descendências, o salmista está dizendo que o poder pertence a Deus. Os cabas aí, revestidos de uma autoridade podre, mentirosa, de poderes, entre aspas, pode até nos matar, pode até fechar a porta de nossa igreja, pode até botar, já falamos um palavrão feio aqui, mas pode até botar essa podridão nas escolas para ensinar as nossas crianças essa pouca vergonha de coisa de gênero e outras coisas mais, liberação de droga, é tudo que ele sabe fazer o que não presta. Irmãos, na hora que Deus fala assim, acabou teu dia, acabou. Vão tudo para o caixão e vão apodrecer lá. Tá? O poder pertence a Deus, não é ao homem. Nós somos conhecedores da palavra de Deus. Então, queridos, descanse nesta palavra do salmista, que o poder
pertence a Deus. Então Deus tem o poder de sempre prevalecer. Os homens vão lutar, os homens vão nos ameaçar, mas Deus prevalece o seu poder sobre a nossa vida, sobre tudo. Quarto e último, Deus é aquele que zela pelo seu povo. O profeta Zacarias, escrevendo também, na mesma linha ali do profeta Isaías, mais ou menos contemporâneo naqueles momentos de lutas, ele diz assim: e o anjo do Senhor que falava comigo disse-me, clama, dizendo, assim diz o Senhor dos exércitos, com grande zelo estou zelando por Jerusalém e por Sião. Quando falamos aqui de Jerusalém, não estamos falando apenas de uma cidade física, política, mas Jerusalém era um lugar de adoração. Jerusalém representava para o povo de Israel a casa de Deus, a casa do grande Deus ou do grande rei. Jerusalém é para nós a nova Jerusalém. Jerusalém é para nós a casa de Deus, o reino de Deus, a igreja de Deus, o povo de Deus. E ele diz que ele zela por Jerusalém e por Sião. Sião eram as montanhas que circundavam Jerusalém. Então, queridos, Deus é a nossa proteção, a nossa volta. Ele nos guarda, Ele nos livra, Ele nos dá segurança. Ele nos protege com toda a sorte de bênção. E concluindo aqui a nossa palavra, como nós falamos lá do profeta Isaías, como evangelho do Antigo Testamento, e que fala que o Senhor Jesus, concluindo aqui o nosso texto, que Jesus é o príncipe que combate o mal em todos os momentos difíceis de nossas vidas. Jesus é o príncipe que combate o mal em todos os momentos de nossas vidas. E o Evangelho de João, capítulo 14, o verso 27, sabe que palavra maravilhosa de Jesus para nós, hoje, nessa pandemia e pandemônio, nesse momento de tanta dificuldade? Atenta para as palavras do Senhor Jesus. João 14, 27. Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe. Que Deus aplique em seu coração essa palavra desta noite, que você deve compartilhar nos seus grupos sociais aí, no Instagram, no YouTube, no Face, como você puder fazer isso. Entre lá depois no YouTube, essa ministração vai estar lá, se inscreve no nosso canal, dê um like e acione o sininho e compartilhe. Vamos orar? Deus bendito e Pai celestial, assim, Senhor, findamos o nosso culto com essa palavra profética e de autoestima para nós, que vivemos em um mundo terrível, complicado, problemático, tenebroso, mas sob a Tua palavra, como disse Pedro, o pescador, o apóstolo, lançarei as redes. Sob a Tua palavra, Senhor, lançaremos aqui os nossos sonhos, lançaremos aqui os nossos projetos de vidas ou de vida, porque somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Assim, Pai, dá-nos uma noite de paz, faz-nos deitar, dormir e descansar, e que amanhã teremos um dia de vitórias, de descanso e um final de semana sob a Tua presença e a Tua graça. E que o Senhor nos guarde e que esteja conosco também no domingo às 19h30, no culto em seu lar, através
do nosso culto lá na nossa igreja. Assim nós oramos, abençoando a todos que nos ouvem nesta noite. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amados, aqui fica, meu beijo, meu aperto de mão e meu abraço bem apertado e carinhoso para você. Tá bom? A pastora vai dar aqui a sua saudação. Uma boa noite, beijo para todos e muita paz. Amém. Só lembrando aqui, irmãos, teve um irmão, 2 irmãos até agora, que foi fazer a sua transferência pelo aplicativo, disseram que na conta da igreja está faltando um 0. Todo mundo está conseguindo fazer. Mas se você tiver dificuldade, você que já tem aquele esqueci como é que dá o nome lá, no seu celular que nós mandamos, você acrescenta o 0 lá na conta da igreja, no início da conta, tá? Mas nós vamos tentar arrumar isso aí, colocar um 0 lá, mas todo mundo tem feito. Mas se tiver dificuldade, acrescenta um 0 antes do número da conta, tá bom? Que Deus abençoe, fica na paz e até domingo às 19h30. Ah, faltou a bênção, né? Então olhe para a pessoa que está do seu lado, fala comigo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Sobre ti, o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz. Até domingo, em nome de Jesus.